Meus queridos, eu estava conversando aqui com a doutora Elizabeth, que é essa simpatia. Ai, como passa rápido o nosso programa, não, gente? Já estamos no terceiro bloco, temos depois só mais um para conversarmos sobre esse tema que tanto nos preocupa e tanto nos faz realmente refletir. Mas, doutora, eu gostaria que a senhora retomasse um pouco o que foi dito no finalzinho do nosso bloco anterior sobre esses direitos humanos não ratificados, a sua preocupação e a sua visão em relação a essa colocação específica. Por exemplo, houve uma reunião, há uns 20 anos atrás, mais ou menos, em Glen Cove, organizado pela FUNUAP, Fundo das Nações de População, em que a proposta, por exemplo, de controle da população deveria ser implantada nos países através de ONGs, que iriam atuar defendendo pseudo-direitos humanos que iam ser afirmados como direitos humanos. Então, veja, por exemplo, vamos entrar um pouquinho no assunto do aborto como exemplo. Vamos sim. Exemplo. Ali no seu VT apareceu, todo mundo deve ter visto, tem que perceber que ali a proposta do Programa Nacional é que a mulher tem direito a fazer o aborto. Não define o motivo e nem define a idade. Foi assim que foi aprovado nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, pode fazer o aborto até o momento do nascimento. Então, a criança tem 9 meses, não tem direito nenhum. Só se ela respirar o ar americano que ela tem direito. Enquanto está dentro da barriga, não tem direito nenhum. Em princípio, por qualquer motivo. Teoricamente, tem algumas coisas, mas é isso em princípio. Você veja, isso é um direito humano? Meu Deus. Isso não está ratificado, isso não está confirmado, isso não foi... A maioria da população brasileira não concorda. De repente, mas tem grupos que, inclusive, não só por isso, mas inclusive para controle da população, querem defender a liberdade da mulher, mas para diminuir a população. Com outras intenções. Outras intenções. Então, de repente, o Programa Nacional de Direitos Humanos, ao colocar esse PNDH 3, porque, veja, ele teve dois antes que já definiam questões sociais. Por que esse é uma nova mentalidade? Porque é uma nova mentalidade que diz que direitos humanos que não estão dentro da Declaração Universal de Direitos Humanos. Ao contrário, a proposta é de mudança do próprio conteúdo dos direitos humanos da declaração. Deus, é fora de série isso, é querer mudar a declaração. Aí vai caber a quem? Isso. Vai caber a manobra política, vai caber a quem tiver mais dinheiro para comprar voto. A quem vai caber a resolução do que é um direito humano? Não a vontade expressa, manifesta do povo no sentido de honestidade total. E todos os levantamentos de opinião do nosso povo brasileiro, 80%, 90% é contra a ampliação da liberação do aborto no Brasil. Pelas consequências seríssimas também que isso traz, não é, doutora? Consequências para a mulher e para a criança. Para a criança é evidente, a grande vítima que não pode nem viver, nem respirar. Não pode nem... Agora, para a mulher, os problemas para a mulher são muito maiores do que ela não poder abortar. E isso não é falado. É falado que apenas é um problema de saúde pública porque existe o aborto clandestino. Realmente existe o aborto clandestino. Agora, qual o número do aborto clandestino, não sabemos. Porque se é clandestino, não sabemos. Mas à medida em que se ouve na mídia, se ouve a partir de setores do governo, a insistência que tudo bem, é um direito da mulher fazer o aborto, principalmente a juventude começa a achar que é um direito. Começa a achar que é normal, que é o certo. Que é protegido, então é direito. Né? E não é passado, é tão incrível que não é passado que você realmente está matando uma vida e que você está arriscando a própria vida da mulher, né? Eu estive num debate uma vez e que nós estávamos conversando e eu tirei um fetinho de 10 semanas. 10 semanas são 2 meses. E uma questão lá, eu perguntei, não seria por isso que não é aceito? Nossa. Ela disse, não, nós não estamos falando do feto, estamos falando de gravidez. Isso é outro assunto. Meu Deus. Gente, gravidez, se existe gravidez, existe um nenê em desenvolvimento. Existe vida.
existe vida. Existe um nenê. Senão não existe gravidez, é bobagem discutir aborto. Gravidez quer dizer vida, senão o que é? Não é? Realmente nós estamos no tempo em que é preciso comprovar aquilo que é evidente. É demais para minha cabeça isso, doutora. Isso é demais. A gente entra em parafuso. Não, a gente entra em parafuso, porque... Bom, e o argumento utilizado, um dos argumentos utilizados, como a senhora bem disse, essa questão de saúde pública, dessas clínicas saírem da clandestinidade, mas isso não vai garantir absolutamente a qualidade do serviço prestado de qualquer clínica, em primeiro lugar também. E o que eu acho que é mais grave ainda é, como a senhora disse, é tornar uma coisa anormal absolutamente normal, como se fosse normal. Exatamente. E depois, assim, dar a ilusão que o aborto feito em clínicas por médicos é seguro. Realmente é muito pior essas coisas terríveis do aborto clandestino, que às vezes... Terríveis. Nem se está falando a favor disso. Nunca. Mas é preciso não ignorar que o aborto provocado sempre traz riscos para a mulher, mesmo no próprio momento da realização e sendo feito por médicos. No México, por exemplo, foi liberado o aborto o ano passado e em 6 meses aconteceram 4 mortes de mulheres em clínicas, em hospitais, oficialmente. Oficialmente. Né? Oficialmente. Porque, veja, no momento que a mulher engravida, todo o corpo dela, em unidade, se dirige para proteger o nenê. Quando acontece um aborto espontâneo, automaticamente o corpo está resolvendo isso. O organismo todo... Resolvendo. Quando você provoca um aborto, você agride profundamente, você violenta o corpo em todo o seu sistema biológico, fisiológico de proteção à criança que está se desenvolvendo. Como nós temos comparado sempre, você não é um computador, você tem uma rede de computadores ligados a uma tomada e se você desligar, você ocasiona uma pane. Não é um computadorzinho só que você vai... Você está ocasionando uma pane num sistema. Um sistema. Então, isso traz consequências para a mulher no aspecto físico a médio e longo prazo também. Nos fala um pouquinho dessas consequências, Por doutora. exemplo, quando engravida, há uma inundação de hormônios. Esses hormônios são metabolizados pelo fígado, eles passam pelo organismo todo. Quando você desliga a tal rede da tomada, o que acontece é que você não dá tempo para o organismo metabolizar, levar a ação do hormônio para aquilo que ele devia. Porque o hormônio é justo isso, um mensageiro que age para uma determinada finalidade. Então, por exemplo, todas as mulheres que já ficaram grávidas um dia sabem que uma das primeiras coisas é a dor na mama. Por quê? A mama é inundada logo de hormônios e começa uma multiplicação de células. Quando provoca o aborto provocado, que violenta aquilo que está indo bem, essas células ficam desorganizadas. E é um dos fatores de aumento de risco de câncer de mama, por exemplo. Olha. Então, você veja, no Brasil, a cada 36 minutos morre uma mulher de câncer de mama. Vamos repetir essa frase. A cada 36 minutos no Brasil morre uma mulher de câncer de mama. Meu Senhor, isso é sério. Por ano são diagnosticadas 50 mil mulheres com novos cânceres de mama, novos casos de câncer de mama. Desses, 7 em cada 10, então a grande maioria já está em fase avançada, sendo que o câncer de mama, se tratado logo no começo, é curável. Isto é um problema de saúde pública. Seríssimo. 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 Enquanto que a justificativa que tem sido apresentado por alguns dirigentes que defendem a liberação do aborto é que é uma questão de saúde pública. Além de ser uma questão moral, além de ser uma questão social, porque o aborto desestrutura uma cultura. O aborto desestrutura uma cultura. O aborto abre as portas para uma inversão, inclusive social, populacional, etc. Seríssima. Mas deixando um pouquinho isso, para não interromper o que nós estamos falando, não é uma questão de saúde pública, é sempre uma questão tristíssima que uma mulher morra por um aborto provocado.
feito com agulha de tricô, aquilo que for, é terrível. Terrível. Porque poderia ser evitado. Mas, em número, pelos próprios dados do SUS, do sistema oficial do Brasil, não só dos usuários do sistema SUS, mas de toda a população do Brasil, o número de mortes por todas as causas de aborto, todas, não passa de 150 por ano, e não 200 mil, como já se falou. De todas as causas, onde inclui gravidez fora do útero, inclui outras coisas que não têm nada a ver com o aborto provocado. Então, se nós formos juntar os motivos que você pode juntar de possíveis causas de aborto, complicação de aborto provocado, clandestino, você não ultrapassa uns 105, 108 casos por ano. Não deveria ter nenhum. Mas esta é a quarta causa, realmente tem sido falado que é a quarta causa de mortalidade materna. Mortalidade materna quer dizer da mãe durante a gestação, em qualquer tempo da gestação, até 40 dias depois. É a quarta causa, realmente. Mas o número deste é muitíssimo inferior às primeiras causas, que é por hipertensão, por falta de assistência pré-natal. Seríssimo! E toda a mortalidade materna não está entre as 10 primeiras, toda ela, e onde o aborto é a quarta causa, bem inferior em número ao resto, não está entre as 10 primeiras causas de mortalidade da mulher no Brasil. Não está. Quer dizer, nós precisamos sim que se tome conta da saúde pública e dos problemas da mulher. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Mas o aborto não é o primeiro. Não, e não é o caminho. Meus queridos. Mesmo que fosse, não seria o caminho. Não seria o caminho, jamais, né? Nós já vamos voltar. É o último bloco, você não vai perder de forma nenhuma a continuidade dessa nossa conversa com a doutora Elizabeth Kippmann. Até já.